Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Thomas, psicóloga, e eu vim falar para vocês sobre a agressividade na infância. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a agressividade ela é instintiva. É algo inato de todos nós seres humanos e também das crianças. A gente, quando se sente acuado, a gente precisa o quê? Ou fugir ou lutar. Então a agressividade está muito ligada a esse fator. E quando a gente pensa em criança, a gente está pensando num serzinho que tem um cérebro ainda imaturo. Então o cérebro da criança é instintivo. Então por isso que muitas vezes quando a criança se sente frustrada, acuada, ela vai sinalizar através da agressividade. A outra coisa muito importante que vocês pais precisam verificar é o que acontece imediatamente antes e imediatamente depois da agressividade. O que está ocorrendo? O que será que está sendo o gatilho para a criança se comportar daquela forma? Será que a criança está com sono? Será que ela está cansada? O que será que deixou ela frustrada? O que acontece depois também é muito importante. Vocês precisam também fazer uma autoanálise. Será que eu estou gratificando meu filho e por isso ele está repetindo esse comportamento agressivo? O que será que eu estou fazendo para que ele repita esse comportamento? Então é muito importante verificar esses dois fatores. A outra coisa também é que vocês precisam verificar o que está em falta e o que está em excesso nesse comportamento. Ou seja, a falta sinaliza algo que a criança precisa aprender. Ela precisa aprender a lidar melhor com os sentimentos dela, por exemplo. E o excesso, aquilo que é inadequado e que precisa diminuir. Por exemplo, a agressividade. Então, se vocês fizerem essa análise, vai ficar um pouco mais fácil de vocês intervirem na agressividade da criança. Uma coisa muito importante é que a agressividade ela tem uma função adaptativa, ou seja, a criança pode estar emitindo esse comportamento, porque a agressividade é um comportamento, pois é uma forma dela lidar com o ambiente que ela vive, Uma criança que é privada do afeto dos pais, ela pode usar da agressividade para ser olhada por esses pais. Por exemplo, se os pais ficam muito tempo no celular, acabam não dando atenção para a criança muitas vezes vai ser agressiva, vai reagir daquela forma, pois aquela vai ser a única forma dela encontrar a atenção dos pais. Porque naquele momento que ela está sendo agressiva, que ela está batendo no irmãozinho, os pais vão deixar o celular, vão deixar o que estão fazendo e vão dar atenção para essa criança. Então é importante vocês verificarem isso também. Uma outra coisa muito importante que eu gosto muito de falar sobre isso, não só eu, mas todos os psicólogos, é sobre o padrão de agressividade na tua família. Como que era, Vamos pensar um pouquinho, como que os teus pais te educaram e como que você tem educado os teus filhos? A gente sabe que antigamente tinha muito essa cultura de bater na criança, de bater e para cessar aquele comportamento naquele momento. Isso até funciona, o comportamento ele deixa de ocorrer, a curto prazo. Só que a médio e longo prazo esse comportamento pode se intensificar. Por isso que a agressividade ela não é ideal. Ela não deve ser feita. Se a criança está sendo agressiva, muitas vezes é porque ela tem esse modelo de resolução de problemas. Pensa comigo, se você é agressivo com o teu filho, o que ele vai entender? Ele vai entender que ele sendo agressivo, ele vai conseguir as coisas. Ele vai entender que ele sendo agressivo, ele vai conseguir resolver os problemas dele, porque você é pai, você é educador enquanto modelo, está agindo dessa forma. Então, quanto maior a estimulação aversiva da criança, por exemplo, grito, agressão, beliscão, enfim, mais a criança será agressiva. Isso é bem consequente. Por isso que é importante que vocês pensem, então, na forma com que vocês estão agindo e principalmente na forma com que vocês estão sendo um modelo para a criança. Muito importante que vocês ajudam a criança a reconhecer, a nomear e a expressar os seus sentimentos. Porque se ela não tem esse repertório, ela vai expressar através do comportamento da agressão. Só que com o tempo, depois que ela passa a reconhecer, a nomear, ela vai expressar falando o que ela está sentindo.
não através das atitudes. Se ela está com raiva, ela vai expressar falando que está com raiva. Poxa vida, mãe, eu tô com raiva. Então ajude os seus filhos a aprenderem essas habilidades emocionais. É importante que vocês sejam empáticos também, né, com a criança. A criança, ela não sabe lidar com alguns sentimentos, ela está aprendendo e vocês precisam ser esse modelo de aprendizagem para a criança. E sendo empático é uma maneira muito eficaz. A criança, ela precisa entender que o sentimento da raiva, ele é normal em todos nós. Só que a atitude dela ser agressiva com o irmão, com o coleguinha, isso não é correto. Então, é importante que vocês se coloquem, né, como entendedores desse sentimento. Vocês podem até dizer, eu entendo que você tá chateado agora, que você tá bravo, que você tá com raiva, e depois vocês podem dar uma alternativa. Podem falar assim, só que agora você não pode pegar o brinquedo do teu irmão. Quem sabe, diz pra ele que daqui a pouco você vai querer brincar com esse brinquedo. Enquanto isso, você pode brincar com aquele outro brinquedo. Vocês conseguem entender? Vocês estão sendo empáticos e estão mostrando uma outra alternativa para a criança. As crianças gostam muito de ajudar, né? Então, no momento que a criança está mais agressiva, vocês podem colocar ela para ajudar, né? Incentivando, então, a cooperação, porque dessa forma ela vai se sentir valorizada, ela vai estar próxima de vocês e, consequentemente, vai se sentir mais amparada. E por último, eu gostaria de dizer assim que uma das coisas que funciona muito com crianças que estão mais agressivas é incentivar que elas entrem em alguma luta, por exemplo, judô, karatê, enfim, para que ela possa então aprender a lidar, né, com esses sentimentos. E da mesma forma a criança que também está apanhando, porque ela vai aprender a se defender, mas se defender de uma forma correta, sem ser agressiva. Eu espero ter sido clara e útil, eu espero ter ajudado vocês, que vocês possam aplicar então essas dicas na tua família. Até mais. Tchau, tchau.